Bom, então vou iniciar aqui a nossa temática. Eu sou o Carlos Corrêa, essa é mais uma live da Lira Chinesa. A convidada de hoje é a Kelly Ferreira. E a Kelly vai conversar com a gente hoje sobre feminismo na China contemporânea. Então, bom, se você quiser se apresentar, Kelly. Oi, Ou... pessoal. Obrigada, Carlos, pelo convite. Ah, Pessoal, como o Carlos já disse, eu sou Kelly Ferreira, eu sou aluna de doutorado do Instituto de Relações Internacionais da USP e também professora da PUC Campinas. A minha especialidade é China e eu vou comentar um pouco com vocês sobre o feminismo na China. Como é que foi a questão do feminismo? Eu vou voltar um pouquinho, porque é muito interessante observar a questão do feminismo na China, que existe um grande contraste daquele período, daquele primeiro momento de China comunista, com o Mao, a China mais fechada, mais tradicional, e um segundo momento da China pós da pós-década de 80, entrada do Deng Xiaoping, que ela se torna um feminismo, vai mudando um pouquinho. Se nós olharmos a China no período de Mao, ali bem na chegada no início do comunismo, vocês podem observar que tem várias campanhas. Se vocês colocarem mulheres na China, Mao, vocês vão olhar que tem diversas campanhas publicitárias do próprio partido, colocando que as mulheres são a parte muito importante da economia. Uma das frases mais famosas são: as mulheres seguram metade do céu. Elas são muito exaltadas durante o período comunista, como no início por causa de ser também importantes para a reprodução, ou seja, criar as crianças, gerar as crianças para o comunismo, e também devido à força de trabalho. Se pegar assim, final ali, década de 60, tem alguns programas de TV que são muito interessantes, que são meninas, que são heroínas, que ela ajuda a vila, ela conserta tudo, ela resolve tudo. E isso por quê? Porque pegando o comunismo ali, mais na raiz pura, é o fim de classes econômicas e também de separação de gênero. Então todos são vistos como iguais e a mulher tão capaz quanto ao homem. Para quem gosta de literatura, sobre esse período tem dois livros muito interessantes. Tem Cisnes Selvagens, da Jun Chang, que ela vai falar sobre o período que a mãe dela, ela fala sobre a avó, na verdade, depois sobre a mãe dela e depois sobre ela. E o período da avó é muito interessante, que coloca-se o período que a avó fez parte da Grande Marcha, como ela foi tratada durante esse período. E aí você pode ver a não discriminação em alguns pontos até um tanto delicados, como, mas eu tô grávida, a avó dela fica grávida da mãe da Jun Chang, e ela fica, logicamente, uma gestante fica mais pesada, mais cansada, força um pouco o corpo, né, devido à gestação, e ainda assim ela é tratada igual um homem, porque a ideia é que as mulheres são tão fortes quanto homens. Então as mulheres são muito exaltadas. Com a abertura em 78, isso muda um pouquinho de figura. Ali em 78 tem-se a ideia que o comunismo embruteceu as mulheres, colocando no mesmo patamar, foi reduzindo e foi tirada características femininas por vários motivos. Nessa ideia de igualdade, na ideia que você fazer essa separação por gênero, sei lá, a história do meninas vestem rosa, menino vestem azul, na verdade, tanto faz a cor que você vista, você é uma peça importante do partido para construir a grande China. E quando você tem 78, fala, olha, mas as mulheres perderam um pouco as características femininas. Isso é um interessante observar num outro livro do Moyan, chamado Hans, no qual ele pega esse período também, e o Moyan vai tratar nesse livro, ele também vai tratar de um outro tópico muito interessante, que é a questão do filho único, que entra em vigor em 76. E essa questão, essa política do filho único, ela vem com uma ideia de você tentar controlar o crescimento populacional para conseguir prover para toda essa população. Nós temos de lembrar que aqui já é o fim do período Mao, você já começa o período Deng Xiaoping. E ser mãe se torna não vou dizer um tabu, mas se torna um assunto controverso. Durante ali todo o período de 49 até 76, ou seja, uma geração, as mulheres foram incentivadas a serem iguais aos homens,
plus somando e ainda também tendo grandes famílias. Quando entra em 76, você já tem ali que começa a abertura, tem-se a ideia das mulheres estarem embrutecidas, então a ideia de tornar a mulher a voltar a ser feminina, e também tem a questão do filho único, do qual a mulher precisa contribuir com a economia da China, mas dessa agora não com algo que ela exclusivamente ela poderia fazer, por isso também ela está exaltada no período do comunismo mais fechado. Mas agora tendo menos filho. E aí esse livro do Moyan é interessante que ele vai pegando como uma aldeia, não? É ficção, mas aparece aparentemente, historicamente bem correto, como uma aldeia no interior da China, está tentando se adaptar a essa nova política, quais são as perseguições que se tem, as profissões que as mulheres desenvolvem, e aí é muito interessante que naquele período comunista mais fechado, você tem algumas profissões que eram vistas como masculinas, que mulheres passam a exercer, uma vez que são iguais, como a medicina, e aí eu não estou falando da medicina tradicional chinesa, eu estou falando, me referindo à medicina ocidental, e depois da década de 70, coloca-se o quê? Que é uma profissão muito dura, muito pesada, muito cruel para mulheres. Nessa política de filho único também temos um outro aspecto, que é a questão do sexo da criança. De acordo com a tradição, quando uma filha se casa, essa filha ela passa a ser propriedade, ou melhor, ela vai ser enviada para a família do marido. Por isso mesmo, paga-se um dote para essa filha, meio que uma compensação pela família por estar perdendo uma filha. E a família do noivo ganha mais um membro e essa mulher ela acaba tendo de exercer a profissão, uma função ali de cuidar do filho, do marido e dos sogros. E a família da moça, da mulher, fica só, vamos dizer assim, não vou dizer desamparada, porque pode ser que essa família não precise de apoio, mas, enfim, não fica com um filho para ficar supervisionando caso eles precisem de ajuda. Então você tem nesse período um grande número de abandonos, abortos e infanticídios de meninas. Famílias, já que elas sabem que só poderão ter uma criança, e mais de uma criança pode ser um aborto forçado, essa família pode ter de pagar uma multa muito alta, então as famílias passam a abortar essas meninas e abandonar essas meninas. Fica muito famosa aquela ideia dos orfanatos só de meninas na China, justamente por isso. Tanto que quando a China derruba a política do filho único agora, surgem muitas meninas para serem registradas. Por quê? Para conseguir ter um menino, a família mantém essa garota, mas essa menina fica num anonimato, vamos dizer assim, num anonimato social, e porque a família quer tentar ter um menino. É uma outra condição muito delicada nessa política do filho único e também o tratamento de mulheres, porque você tem muitos abortos forçados, você tem muita esterilização forçada, tem um grande desconhecimento sobre os danos de uso prolongado de anticoncepcionais, pensando que na época que começa isso, na década de 70, os anticoncepcionais, se hoje os anticoncepcionais femininos causam efeitos colaterais, isso que são chamados de anticoncepcionais de segunda geração, que tem uma quantidade mínima de hormônios, na década de 70 isso não era bem verdade, era uma dose muito cavalar de hormônios. Então isso tem um efeito de longo prazo no corpo da mulher. E aí, quando você pega essa década de 80, que está tentando resgatar essa ideia do feminino, ele resgata a ideia do feminino um pouco mais, vamos dizer assim, ocidental, ou um pouco mais arcaica, que é a ideia de que volta que a mulher tem que ser delicada, por quê? Para o mercado de casamentos. Enquanto no comunismo, o mercado de casamentos, vamos colocar assim, o casamento, na verdade, não era a ideia por amor, era um casamento operacional. Precisa-se de mais criança, tem um homem aqui idade de casar, uma mulher tem idade de casar, o partido colocava os dois ali juntos. Quando acaba-se, assim, o período dessa China mais fechada, acaba e começa um arrefecimento das políticas, ou melhor, as políticas passam a ser um pouco mais sensíveis, um pouco mais delicadas, um pouco mais abertas, e volta-se a população ter um pouco mais de autonomia pela sua vida, a ideia do mercado de casamento volta. E aí você traz no mercado de casamento, você volta alguns mitos. E entre esses mitos, a questão da beleza,
que o valor da mulher está na delicadeza, está na beleza. Isso é um valor que se tinha antes da China comunista. Se nós observarmos a China ali no período republicano, isso era muito comum. E se você olhar principalmente o período das dinastias, isso tem muito forte, até que se você assistir uma novela de época, se uma chinesa ali no século anterior ao início do século XX, assistir que baniu isso, anterior ao século XX, por exemplo, as mulheres eram consideradas belas, mulheres com pezinhos pequenos. Então, o que que se fazia? Uma menina, quando tinha 2 ou 3 anos, amarrava-se o pé dessa menina para que essa menina crescesse com um pezinho pequenininho. Logicamente, o pé cresce numa mutação, né? Não cresce, não fica aquele pé infantil bonitinho. Cresce um tanto estranho, mas o valor da mulher naquele período, que nós pegamos assim a China das dinastias e o período republicano, o valor da mulher está na beleza dela. Durante o período comunista isso acaba e as mulheres colocam isso num total pé de igualdade, inclusive algumas situações, como eu mencionei, da gestação, que não dá para colocar em pé de igualdade devido às limitações que uma gestação coloca ao corpo da mulher devido à gestação. Mas depois desse período que vai abrindo, você tem a volta dessa ideia da beleza da mulher, do mercado de casamentos, que a mulher precisa ser delicada, ela precisa ser sempre novinha, ela precisa ser submissa, ela precisa falar baixo, ela precisa ser tímida. Tem até uma expressão para isso, que é uma mulher fazer uma sadial. A ideia do sadial é você... Eu acho que todo mundo já deve ter tido um pouco de contato com a cultura chinesa nesse canal, e principalmente com novelinhas chinesas que tem aquela personagem que fica falando, acaba a luz, ela dá um chilique, ela é delicadinha, ai meu Deus, ela faz aquilo que vem, o personagem masculino. Então, isso é fazer um sadial. Tem alguns, chegou assim um momento agora, no século XXI, que muitas mulheres são consideradas huapin, ou seja, ou melhor, uma mulher tem que ser um huapin, que é um vaso de flor, ela tem que ser delicada, bonitinha, ela é para ser um enfeite na casa. Mesmo se colocando que deve se colocar, as mulheres podem trabalhar e tudo, a ideia principal é o mercado de casamentos. Então a mulher tem que ser esse vaso de flor bonito, belo para o marido cultivar. E uma das características que faz a mulher ser bela é ter essa capacidade de fazer o sadial. Então, mulheres que são consideradas mais fortes, mulheres que são consideradas mais velhas, e aí no caso da China, mais velha, no mercado de casamento, a idade normalmente que é ótima para você casar é ali depois da faculdade, até uns 25 anos. Depois dos 25, assim, 26, 27, o pessoal começa, tá ficando velha para casar, e depois disso você é uma mulher sóbria. Porque, basicamente, você vai ter de casar com o primeiro que aparecer. Tanto que sites de casamento, de fazer matching, eles cobram mais caro. Quanto mais idade uma mulher tem, mais caro fica. Então, o mercado de casamento movimenta milhões na China. E se você chega aos 33 anos sem casar, meu Deus, você é a Bai Chuan, que é a cachorra sem dono. É bem pejorativo esse termo, ele foi importado do Japão, usado muito em Taiwan e depois agora está sendo usado na China continental. E é justamente isso, e colocam assim que a mulher tem de ter esse aspecto delicado, se ela tem uma carreira, ela tem de abdicar dessa carreira para cuidar da casa, para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. Tem profissões que são mais bem vistas para mulheres. E essas meninas, porque também elas foram muito educadas, não só porque os pais têm minha filha eu vou educar o melhor possível, mas por causa da política do filho único. Como é uma única filha que eles têm, eles dão o melhor para essa criança, essa menina, as melhores ferramentas, e causa muita frustração, porque essas meninas se esforçam, constroem uma carreira e tem toda uma dificuldade para conseguir se relacionar justamente por elas terem opinião, por elas terem essa carreira, porque elas não precisam, vamos colocar assim, do marido, elas não são dependentes do marido, elas têm preferências, e aquilo, eu estudei, eu trabalhei, eu sou bela, por que eu tenho de aceitar qualquer cara só para não ficar solteira? Porque eu tenho de engolir qualquer coisa. Então, isso é um tanto curioso. Isso, logicamente, foi afetado pela política do filho único, que também está causando uma questão, um desequilíbrio entre homens e mulheres, principalmente em cidades mais rurais. Em cidades mais rurais, as pessoas tendem a sair, principalmente mulheres, a sair dessa cidade rural e procurar um melhor emprego nas cidades.
Os homens acabam ficando pela responsabilidade de cuidar dos pais, e aí esses homens nessas zonas rurais acabam tendo mais dificuldade de fazer casamentos. Então eles acabam casando com moças muito novas antes delas terem idade para sair, ou até mesmo um outro mercado paralelo que é a importação de noivas. É muito interessante você pegar cidades no interior da China, que muitas vezes você vai ver casas que são muito altas, são muito grandes, que isso é uma ideia de colocar para a família, olha, se sua filha casar com o meu filho, ela vai ser rica, olha o tamanho da minha casa. E sendo que algumas dessas casas estão até com andares vazios, porque a ideia é só impressionar para conseguir que esse filho tenha um casamento. Na cidade, isso fica um pouco mais equilibrado devido ao número de homens e mulheres que tem nas cidades, inclusive com essa migração. E tem a outra ideia, né? A ideia é que a mulher, quando ela vai para a cidade, ela quer casar com alguém mais rico, ela quer casar alguém com um rukou, com uma permissão daquela cidade mais rica, e não da cidadezinha que ela veio. Tem pontos como esses. Fizeram aqui uma pergunta. Referente à suposta fragilidade feminina, tem a mesma dinâmica histórica da Europa? É uma questão quase universal? Olha, é muito parecida com a dinâmica da Europa. Eu não vou dizer que é a mesma dinâmica da Europa, porque ali no início do século XX, você tem na Europa vários movimentos já sufragistas, você já tem uma reação mais forte dos movimentos feministas com relação ao voto, com relação ao direito à propriedade, com direito ao divórcio. Então você já tem um debate na Europa, principalmente França, devido à questão da questão do voto e do início do movimento feminista, que data ali da Revolução Francesa. Na China ele começa um pouco mais tarde. Na verdade, quando ele começa a aparecer, temos o início do comunismo, e aí o comunismo coloca essa igualdade entre homens e mulheres. E tinha entrado mais uma pergunta aqui, que agora eu estou tentando voltar. Sobre o filho único. Eu não tô conseguindo ler a questão aqui, ele não tá voltando para mim o suficiente. A questão foi... E a relação da lei do filho único não tinha relação com a grande fome e a superpopulação? Sim, a lei do filho... Sim, foi exatamente, foi o que eu falei, foi um controle populacional, não foi uma ideia exatamente só pela grande fome, mas foi para ter um controle populacional, porque a ideia que se tem naquele período que Deng assume, não é só uma questão de se repetir ou de se perpetuar a grande fome, é que ele sabe que com a população que está crescendo da forma que está, é impossível construir qualquer coisa, colocar um controle, um planejamento de cidade, um planejamento econômico, porque é uma população que cresceria muito rápido. Tanto que tem uma piadinha quando o Kissinger e o Nixon vão à China, ele fala, olha, essa política do filho único é muito brutal, porque você não cancela isso, deixa as famílias se construírem da forma que quiser. Aí ele falou, olha, se eu puder mandar para você 10 milhões de chineses por dia, eu simplesmente cancelo essa política. E aí os Estados Unidos calam sua boca e volta para lá. Nos dias de hoje, a principal questão do feminismo na China é uma questão um tanto comum com relação aos outros países asiáticos, se nós olharmos. Porque volta-se a essa ideia, e aí por isso até se tem a questão mito da beleza, que é uma teoria da Naomi Wolf, do início da década de 90, que ela coloca a ideia da beleza ser uma ideia de criar mais um empecilho para a mulher, que a mulher tem que ser vista como poder fazer tudo, e na China também tem essa ideia, que a mulher ela tem de ser, se ela trabalha fora, ela tem de conseguir ser uma boa funcionária, ela tem de conseguir ser mãe, ela tem de conseguir ser esposa, ela tem de conseguir tabela, ela tem de conseguir fazer tudo. Se ela subir na carreira, ótimo, ela pode subir na carreira desde que ela consiga desempenhar os principais papéis que são de mãe e de esposa, de cuidadora, basicamente. Então isso é um tanto complicado. Teve-se até o Remin Baldir, quando eles estão vendo a taxa de natalidade da China estagnar, porque ela estagnou, diminuiu devido à população, devido à política do filho único. Eles acharam que no momento que eles permitissem a população ter mais de um filho, haveria um boom de crianças, e não teve. Por quê? É muito caro você ter uma criança, uma criança dá muito trabalho, então as famílias até estão preferindo manter uma só.
E um dos motivos também disso é porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e elas estão sendo mães mais tarde. Então teve até um artigo do Ramin Baldwin colocando, olha, você pode ter tudo, mas você não você pode trabalhar, você pode estudar, mas você não tem tudo se você não tiver uma família, você precisa se casar, trazendo de volta esse valor um pouco mais tradicional, e isso está gerando uma reação bastante interessante na sociedade. Uma mudança que se tem até é o do mercado de casamentos, que normalmente o homem é ofertado, coloca-se a profissão, o salário, se tem casa, se tem carro, e o da mulher coloca-se altura, peso, profissão, se é bonita, ou desculpa, idade, altura, peso, e aí vem a ideia de aparência de novo, então, para vocês terem uma ideia só do que um se procura do outro e tenta se fazer esse matching. E aí o perfil de casamentos estão mudando, as mulheres estão, como elas vão para a universidade, elas acabam querendo ter uma pós-graduação, elas acabam querendo subir na carreira, está indo cada vez mais tarde. E tem algumas coisas que as mulheres não estão engolindo mais caladas, e aí gera alguns movimentos que são um tanto desconfortáveis na China. Como o movimento Me Too também surgiu na China, tanto que os símbolos que eles usavam era o ideograma de arroz, né, que é Mi, e o de coelho, que é tu, que aí lembrava a sonoridade do Me Too americano, porque as mulheres passaram, devido a elas estarem um pouco mais independentes, elas passaram a denunciar também alguns abusos. Então, tratamento desigual nas universidades, se você é mulher, se você é homem, os professores tendo mais preferência para homens a participarem de projetos. Quando uma mulher ela sofre um estupro, não tem um treinamento policial para isso, para acolher essa mulher, e muitas vezes elas não têm coragem de ir à delegacia justamente porque ela não tem ela sabe que ela não vai ter um respaldo. Um dos casos que se tornou muito famoso foi nesse período do Me Too, foi uma mulher que ela foi a um encontro e o cara a estuprou nesse primeiro encontro. Ela foi para a delegacia, falou, olha, eu fui voluntariamente, saí com ele e tudo, mas ele me jogou dentro do carro, me violentou e tudo, e eu tô querendo fazer um boletim de ocorrência. Aí os policiais saem, voltam e falam, então, não precisa abrir um boletim de ocorrência porque ele falou que vai se casar com você. E a mulher falou, mas eu não quero me casar com ele, e eu fui violentada, eu quero fazer um boletim de ocorrência, coisas desse tipo. Estupro matrimonial não é considerado crime, então se você é casada, você é obrigada, vamos colocar assim, não tem nenhuma lei que diga que você pode negar sexo ao seu marido, se o marido forçar a isso, ele está dentro do direito dele de marido. Tem uma questão de violência doméstica. A ONU estima-se, por exemplo, que 50% das mulheres chinesas sofrem ou já sofreram algum tipo de violência doméstica. Então isso faz com que as mulheres queiram se casar mais tarde e algumas decidam até não se casar, justamente por essa questão, também por questão de carreiras, porque como você tem de cuidar da sua família, isso te limita, não é para todo mundo, por mais que você se torne melhor do que for, todo mundo só tem 24 horas no dia e se torna impossível. Então você está vendo um apagamento das mulheres, por exemplo, de cargos políticos. Nenhuma mulher, por exemplo, nunca ocupou um lugar no comitê permanente. Dos 25 membros do comitê central, apenas 2 são mulheres. Dos 2.280 representantes do Congresso Nacional do Povo, você tem cerca de 2.280 pessoas ali, só em torno de 24% são mulheres. As mulheres se aposentam 10 anos antes que os homens, não por lei, mas normalmente por preferência. E você tem muito poucas mulheres em cargos de poder. E quando essa mulher chega no cargo de poder, ela é até respeitada por isso. Tem um documentário não, mas um seriado no Netflix é bem interessante, que chama Mulheres de Ferro, e é justamente que você vê isso, uma equipe de mulheres, de maquiagem, tudo, mas é bem interessante a moral da história desse seriado, porque você tem tudo, mas elas só se tornam felizes, completas, descansadas e tudo, quando elas se casam. Até então, elas são consideradas mulheres que usam o trabalho para se ocupar a mente por não ter uma família, para esquecer que não tem uma família. Então, isso é um tanto curioso e cada vez mais isso está se reforçando e as mulheres estão lutando contra isso. Tem alguém que postou aqui sobre um vídeo de uma mulher mostrando que homens estão para aluguel em shoppings da China. Essa ideia do falso namorado ser um ator não é só exclusivo só de mulheres. Isso daí você vê em todos os tipos de relacionamento. É muito comum, se
ser homossexual na China também ainda é um tabu, está mudando isso, mas temos de ver que até 2008 a homossexualidade era considerada uma doença, então você podia pedir, colocar o seu filho, interná-lo numa clínica de tratamento mental para a homossexualidade. Então foi revogado isso, foi tirado isso, foi visto que é um comportamento que as pessoas têm, que ela é natural, que ele é normal. Mas ainda assim está mudando devagar esse comportamento, mas muitas dessas pessoas que são homossexuais, elas têm vergonha e alugam. Isso vale tanto para homem quanto para mulher, que alugam um namorado ou uma namorada para o período do Ano Novo Chinês. É muito comum você ver em universidades, não só mulheres, mas também homens, anunciando, olha, eu preciso de alguém com tal descrição, tal peso, tal idade, para poder fingir que é minha namorada ou meu namorado durante o Ano Novo Chinês, para a família deixar essa pessoa em paz. Então é uma coisa muito curiosa, porque depois de um período de extrema igualdade entre homens e mulheres na China, você tem esse período que está resgatando esse conservadorismo, vamos colocar assim. Logicamente, você tem uma luta com relação a isso, você tem movimentos que tentam deixar isso mais às claras. Como todos os movimentos sociais na China, tem uma grande repressão, uma grande repercussão, de tentar evitar uma grande repercussão desses movimentos. Mas é interessante ver que você sai desse período das mulheres sustentam metade do céu, para as mulheres que depois que estão voltadas mais ao emprego, elas são mulheres e não são casadas, são mulheres que estão sobrando na sociedade. Então é um pouco triste e é interessante ao mesmo tempo ver qual é a reação dessas mulheres. A China tenta um pouquinho dar a ideia do girl power em algumas coisas, mas ainda a ideia do construir a família, pai, mãe, a criança, isso ainda é muito forte na China. Vamos ver se entrou mais perguntas aqui. Ok, você quer tomar uma aguinha aí? Já estou acostumada, depois de horas dando aula, a gente já acostuma. De certa forma, a lei do filho único gerou uma mudança de consciência pela necessidade. Então, sim, algumas famílias têm você pode colocar isso, essa mudança, já que eu só tenho uma filha, que essa filha seja extremamente bem-sucedida, que no pior dos casos ela cuida de mim. Tem uma mudança um pouquinho aí. Entendido. Bom, se o pessoal não tiver nenhuma outra questão por enquanto, esperar a Kelly tomar aquela aguinha obrigatória. Bom, se vocês têm dúvida, gente, vai mandando aí que ainda temos aí pouco menos aí de 30 minutos. Tem alguém aqui que colocou o retrocesso atual do Brasil. Na verdade, o mundo todo se está tendo uma guinada um pouco mais de conservadorismo social. Então, é um pouco estranho. Você vê alguma mudança significativa desse comportamento a curto prazo? A curto prazo, não. Principalmente porque ele acontece, mas ele é mais velado. Você não vê que nem aqui no Brasil. Vamos colocar assim, partidos que nem aqui no Brasil, nós temos o Partido Nacional da Mulher, que é contra o feminismo. Sim, não faz sentido o que eu falei, mas é isso mesmo. Na China, você vê uma coisa mais velada, você tem uma questão de pressão da família, de se você já começa lá tá no final da faculdade, eu namorado, e aí? Eu tenho um sobrinho, eu tenho um vizinho, eu tenho um filho de um amigo. Então, é uma pressão mais cultural, e aí a cultura muda muito mais devagar. Me perguntaram sobre acesso à contracepção. Ele é Olha, eu acho que ele é muito parecido com o Brasil nesse aspecto. Anticoncepcionais você consegue em uma consulta médica sem grandes problemas, explicações. Preservativos dos mais variados, tanto feminino como masculino, você consegue achar facilmente na China. Não é algo que vai tá escondido embaixo de uma mesa num canto, na verdade, se fica muito visível. E até para nós brasileiros é um pouquinho chocante, porque tem algumas seções no supermercado que você vê a seção de balas são tudo em vidrinhos brancos com uma etiqueta colorida, a seção de chicletes. A seção de preservativos são embalagens coloridas, divertidas, com vários sabores. E aí você fala, gente, essa parece a seção de doce. Então é um tanto curioso, um tanto engraçado.
E a questão do aborto, ele pode ser feito até, você tem um acompanhamento médico, se é perguntado, se agora como você pode ter, se você não tem, você chega ao médico e fala, olha, eu quero abortar, você tem toda uma preocupação, mas não precisa de uma grande burocracia para abortar. Você tem, em algumas regiões, você tem a solicitação, se você não tem filho nenhum, de o pai da criança ter de assinar junto, porque afinal a criança é fruto dos dois, vai que você não quer, mas ele quer. Então tem algumas regiões desse tipo, mas no geral ela não é um grande tabu, porque acaba sendo um procedimento médico, um procedimento assistido, faz parte da política durante muitos anos e isso aconteceu. Então mulheres, independentes solteiras ou casadas, têm o acesso ao aborto em uma consulta ginecológica, logicamente que é estimulado esse aborto até determinado estágio da gestação, porque depois disso, então ali é o terceiro, no máximo quarto mês, porque depois disso é uma cirurgia invasiva, você extrai o feto já, não é apenas um embrião que o seu corpo pode expelir, mas um feto já formado. Então, até mais ou menos assim, o terceiro mês parece que é medicamentoso, aí você faz uma curetagem e depois disso se passa para avaliar. Tem algumas questões de aborto também, por a criança ter algum tipo de má formação, como síndrome de Down, isso também é aceitável se a família não quiser essa criança. Pode nos dar referências atuais sobre o feminismo na China? Posso. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui as referências. Eu mencionei livros de literatura para vocês, que foi Os Cisnes Selvagens, da Jun Chan, e tem um que é muito interessante, de uma jornalista chamada Leslie Chan, que ela escreve um livro chamado As Garotas da Fábrica, no qual ela vai ver porque essas meninas, eu falo meninas porque acabaram de completar 18 anos, elas saem das suas cidades e vão trabalhar, ali ela está em Shenzhen, e vão trabalhar, e ela está investigando quais são os sonhos dessas garotas, o que elas aspiram, por que elas saíram, como elas foram tratadas, como elas foram criadas, como elas são tratadas dentro das empresas. Então, esse é muito legal. Tem um livro que eu vou olhar o nome do autor agora, que chama Bare Branches. Não é sobre feminismo, mas é sobre a questão de gênero na China. Bare Branches. Que está falando justamente... peraí, deixa eu ver se é Security Implications of... Isso. Que é da Valerie Hudson, que chama Bare Branches, The Security Implications of Asia's Surplus Male Population, que é justamente devido a essa política do filho único, você tem muitas meninas que são mortas, e aí você tem esse excesso de meninos, e qual é a implicação que isso dá na cultura, na verdade, no desenvolvimento da sociedade chinesa. Tem uma de uma autora chamada Brownell, na verdade, que é Chinese Femininities, que vai fazer um mapeamento bem grande com relação a isso. Para quem quiser um filme muito legal, nossa, peraí, como é que ficou a tradução do nome? Eu acho que a tradução ficou Eu Não Sou Madame Bovary, que é justamente sobre uma mulher que quer se divorciar na China, porque ela descobriu que o marido dela fugiu. Fugiu contra a mulher e ela quer o divórcio. Então é bem interessante esse filme para você ver a questão do divórcio da China, como é tratado pela sociedade e como... Não, esse é Japão. E como essa questão do divórcio ainda é vista um pouco como tabu, como preconceito. Tem uma escritora chamada Jiaran, Jiaran, Zhen, que tem um livro muito bom que chama New Feminism in China, que ela vai mapear bem essa parte mais recente e dos grupos que tem. Entrou aqui algumas perguntas. Talvez um pouco distante, mas qual a visão geral sobre saúde mental? O estigma é maior do que no Brasil, por exemplo? Eu nunca estudei muito sobre essa parte, mas o pouco que eu conversei com os chineses que eu conheço, sim, é maior do que no Brasil. Aqui no Brasil já está um pouco, vamos dizer assim, normalizando a ideia que você
existe você cuidar da saúde do corpo, do físico, e você é tão importante quanto cuidar do físico, é cuidado mental. Na China, ainda tem um pouco desse estigma com relação à saúde mental, daquela história de você pedir ajuda. Não é a ideia do eu sou louco, mas de ser visto um pouco como fraco. Não sei como isso está sendo tratado, nunca li nenhum estudo, nada sobre isso, eu só sei um pouco sobre essa questão de você estar deprimido, de você estar ansioso, como isso ser visto. Aqui no Brasil, você já é comum nós falamos, olha, você precisa conversar com alguém, você precisa procurar ajuda, você não quer ajuda, olha, tem um psicólogo muito bom, meu filho, meu amigo, meu namorado, meu irmão, vai, minha mãe, vai. Na China, isso é um pouco mais complicado, as famílias têm um pouco mais de ressalva em indicar esse tipo de tratamento. Muito bem. Gente, aproveita a Kelly aí, Não é isso, não tem que a nenhuma gente tem pergunta, aí. Carlos, você é o host. Eu. Então, é que as minhas perguntas, sei lá, né? Talvez seja meio. Demande uma resposta mais longa, porque, enfim, né? A gente conversa. Antes a gente conversava mais, né? Então, enfim, Mas porque, por vai aí, exemplo, chuta aí alguma. Hum. por exemplo, essa questão das mulheres em relação ao que, né, o que a gente está chamando aí de família, assim, no sentido mais geral de família aí. Então, vamos dizer assim, eu acho legal falar um pouco para a turma aí, assim, se você se sentir à vontade também, como é que, por que que o pessoal defende tanto a família, vamos dizer assim? Eles entendem família como a gente entende família tradicionalmente por aqui, eles entendem família tradicionalmente, como é que eles entendem tradicionalmente família lá é a mesma coisa que família aqui, tradicionalmente aqui, É porque aquela ali, você assim, realmente orientando do Florentino. sem A dúvida. ideia da família Ah, nuclear. A família nuclear que nós temos no Ocidente, que é o pai, a mãe e os filhos. Você realmente orientando do Florentino. Essa ideia de família aqui nuclear, que nós temos, como ele chama, como é tratado o termo e o Florentino coloca aqui no Brasil, dois pontos. Estendida. E isso também porque na China tudo funciona em rede, então você tudo tem a questão da rede, é o Florentino de novo. Então você precisa dessa rede de apoio e a família é a sua primeira rede de apoio. Então por isso que você trata não só aquela galerinha dentro que mora com você, mas todos os outros. E também se nós olharmos a questão da família numa perspectiva mais histórica, se voltar no período das dinastias, o imperador ele se considerava o representante do céu sobre a terra e tudo ele tinha de tomar conta. Mas é impossível o imperador ser onipresente. Então, o que que ele fazia? Ele colocava uma família como responsável por aquela região, e aí aquele clã se organizava para supervisionar. E aí é muito interessante porque tem o esforço de equipe, que se o imperador chegasse ali, teve algum roubo, algum desvio de verba, sonegação de impostos, não é o chefe da família só que é condenado, é o chefe da família, é a esposa, é o filho, é todo mundo que daquela família, porque a ideia da família é eles se ajudarem e se supervisionarem. Então, sei lá, se aquele seu primo de terceiro grau fez uma estava responsável por colher ou recolher os impostos das plantações da região e ele, por um acaso, embolsou parte desses impostos, era responsável também de todo o restante do clã, da família, por o pai desse seu primo, os seus tios, pais desse seu primo, porque não educaram direito ao seu primo, quem estava trabalhando junto do seu primo, as avós também,
porque é trabalho de toda a família se educar e se ajudar. Então, você precisa dessa rede mais ampla. Então, se uma mulher não se casa, por exemplo, ou o marido mesmo, ele acaba ficando sozinho e você não tem essa rede para continuar se inserindo. E essa rede na China é muito importante, porque você trabalha muito com a ideia do guanxi, das trocas de favores. E aí, se vocês quiserem, tem um livro. Vixe, peraí, deixa eu ver aqui no meu instante, que eu não lembro o nome da autora, que chama Mayfair Young, que chama Gifts, Favors and Banquets, que ela vai tratar sobre a ideia do guanxi, que são essas relações de troca de favores que começam inicialmente dentro da sua família, da sua rede inicial. Então, vamos ver. Muito bem. Por enquanto não vou fazer outra não, tá? Eu vou ver a questão do pessoal aqui. Aqui mais uma pergunta. A questão da saúde mental, certa cultura chinesa, o taoísmo, por exemplo, trata de questões mentais há séculos. Então, isso é relativo. Opinião aqui. Aí segue. Alguns tratamentos na área mental comuns na China estão recém sendo considerados no Brasil. Talvez em algumas cidades ou locais que não têm a influência ou se afastam do conhecimento tradicional, medicina tradicional chinesa, taoísmo, não tenham esses conhecimentos no seu cotidiano. Enfim, Diga. Tem essa questão. É que eu não sei como tratar, como eu falei, a questão da saúde mental não é minha área. Eu sei que se você pensar na ideia de tratamento de saúde mental com relação a um tratamento igual o nosso do Ocidente, com a medicina ocidental, com psicólogo, com psiquiatra, é um pouco mais resistente. Mas eles têm aquela ideia, por exemplo, de alimentos que você deve comer que colocam mais ou menos calor no corpo. Se você tem depressão, significa que seu corpo é muito frio. Então você precisa comer mais alimentos que te tragam calor, justamente te tragam mais vida. Mas, como eu falei, eu nunca tratei dessa questão mental. Eu só sei com relação ao cuidado tradicional, com relação a você ir a um psicólogo, a um psiquiatra. Com relação à medicina tradicional chinesa, isso eu realmente não sei. Temos mais uma ali, Kelly. Uhum. Mari Velho pergunta, professora Kelly, no tempo em que você esteve na China, quais coisas mais te surpreenderam? No sentido cultural, etc. Eu esperava que os chineses fossem mais fechados. Eu esperava, porque quando você estuda cultura oriental, normalmente você, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito contato com a cultura japonesa, e em São Paulo eu tinha um pouco de contato com a cultura coreana por causa do Bom Retiro. E eu esperava, quando eu fui para a China, eu esperava uma coisa mais distante. E no fim, não, eles são animados como os brasileiros, falam alto como brasileiros, se eles te convidam, te chamam para sair. Então, eu fui muito mais acolhida, foi uma recepção, por exemplo, muito mais calorosa do que eu esperava, e de que colegas meus que foram fazer intercâmbios em Coreia e Japão tiveram. E muitos deles, quando eu falei, eles, mas olha, no Japão é desse jeito, sendo asiático, talvez eles também sejam mais distantes. Principalmente que se você pega livros de negociação, coloca, os chineses não se expressam tantos, não são tão calorosos. Mas isso eu acho que no ambiente empresarial, no ambiente social chinês, eles são muito receptivos e muito prestativos. Então, não era só porque eu estava no ambiente de universidade, mas até mesmo na rua e principalmente em cidades menores. Em Xangai, em Pequim, já está com muito estrangeiro perdido, muito turista, então não dá para ser receptivo com todo mundo. Mas que nem o Han, que não tinha uma comunidade, pelo menos no período que eu morei lá, estrangeira muito grande, era muito comum você ser convidado assim. Eu fui convidado para um casamento e eu não tenho a menor ideia de quem são os noivos. Mas era assim. Eram amigos de um dos convidados, aí o convidado falou, olha, tem a amiga da minha esposa tá aqui, ela é brasileira, chama ela para o casamento, era aquilo, mas tem de levar um presente, eu vou sacar no banco, o que eu faço? Aí não se preocupe, vai lá. E no casamento eu pensei, vou ficar lá na mesa, né, olhando pro teto, mal tinha acabado de chegar, fazia 2 semanas que eu tava na China, falava muito mal, muito pouco mandarim.
E, na verdade, não, teve todo um esforço de comunidade ali de me trazer para dentro. Então, eu achei isso muito interessante. Foi muito mais receptivo, muito mais caloroso e até lembrou um pouco muito mais a ideia brasileira da gente pegar o gringo, levar para passear, de ficar dando comida diferente pro gringo para ver a cara dele. Então, eu tive muito mais essa sensação. Entendido. Outra pergunta. Professor, você saberia dizer quais adaptações culturais foram necessárias para as famílias chinesas imigrantes, como nos Estados Unidos? Principalmente sobre mudanças do papel da mulher. Então, isso eu, na verdade, não saberia dizer quais são as adaptações, porque vai variar muito isso de que país está, porque nem dos Estados Unidos você mencionou. Tem um livro que se chama. Pior que eu tenho de olhar no meu Kindle, deixa eu ver se eu acho aqui. A escritora é Lenora Chu. Little Soldiers. Tem um livro de uma escritora, ela nasceu na. Não, os pais são chineses, ela já nasceu nos Estados Unidos. E ela vai contar, na verdade, a história, ela vai contar sobre quando ela volta para a China, adulta, ela já tem um filho, ela é casada com um americano, e aí ela tem um filhinho mestiço e ela coloca esse menino numa escola chinesa. Então, esse livro é para contar sobre, na verdade, a educação do filho dela na escola chinesa. E é muito interessante que ela, ao longo do livro, ela vai contando sobre como os pais dela a tratavam nos Estados Unidos com relação às outras crianças americanas. Então, eu não sei sobre a adaptação, mas esse livro é interessante para você ver sobre a criação, de como os pais chineses criam seus filhos nos Estados Unidos e o contraste que ela vê entre o que ela queria, por exemplo, que ela fosse tratada, como é tratada uma criança americana, como é tratada uma criança americana, um ABC, né, um American Born Chinese, que é o caso dela, com uma família pai e mãe chineses que falam muito pouco inglês e foram para os Estados Unidos, e dela com um menininho americano, mestiço, na China, tentando ligar com a educação. Então, esse livro é interessante que ele mostra esses três paralelos. Muito bem. Bom, a gente tem mais aí 10 minutinhos sobrando. E, bom, o pessoal parou um pouquinho das perguntas. Se vocês quiserem mandar, gente, aproveita aí que tem 10 minutinhos ainda. Então, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Só mais uma. Como é que você faria algum tipo de comparação entre um feminismo chinês e um feminismo brasileiro ou europeu ou estadunidense, nessa que a gente chama aí de ocidental ou ocidentalizado? Se Na não for verdade, muito geralzona. não é muito geral a pergunta e também não é muito fora. Eu tenho, com alguns alunos na PUC, eu trabalho a questão de feminismos no mundo, que é para dar uma variada com. Porque a ideia que a gente tem é que o feminismo só é feminismo se for aquela ideia, o feminismo americano, que é o que vem para o Brasil, que é aquela ideia da mulher que trabalha, se não quer ter filho, e a de libertação e tudo, e a ideia até um pouco estereotipada do vamos queimar o sutiã. E, na verdade, eu trabalho nessa aula com diferenças de agendas. Não são todos os feminismos que têm a mesma agenda. A agenda mais popular é justamente a agenda americana da década de 60. Mas você tem variações nessa agenda aqui no Brasil, porque você tem diferenças culturais muito fortes. Aqui nós temos uma questão da pobreza muito presente. Nós temos aqui uma questão que nós somos um grupo muito heterogêneo. E a essa heterogeneidade, o que eu estou colocando, o feminismo negro aqui no Brasil, ele é diferente do feminismo negro nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você tem uma cultura muito mais fechada da comunidade negra. Eles são muito mais deixados de lado, com vocabulários próprios, E aí, quando eu estou colocando vocabulário, não é que a comunidade negra aqui no Brasil não tenha, mas a comunidade negra nos Estados Unidos, ela parece ser mais hermética. Aqui no Brasil, está um pouco mais misturada. Mas você tem um feminismo negro aqui, que ela vem um pouco mais diferente, ele mistura também um pouco com questões do feminismo latino, da ideia da mulher hipersexualizada, insaciável, assim por diante.
tem diferença com o feminismo que está na Europa, que está em um outro patamar econômico, com a diferença com o feminismo islâmico, que muitas vezes até os alunos falam, mas a mulher muçulmana, ela é muito oprimida por causa do véu, mas será mesmo que ela se sente oprimida por causa do véu? Será que ela se sente oprimida por causa da religião? E aí você vai olhar a agenda do feminismo islâmico, vai mostrando que não é uma questão contra a religião, mas é uma questão contra interpretações que se fizeram do Corão. Então, até resgatam partes que muitas vezes são utilizadas para justificar porque a mulher é oprimida, colocam o Corão isso, elas falam, olha, isso é uma frase tirada de contexto. Se você pegar o contexto todo, olha só qual era a situação. E aí não é bem assim essa interpretação, a mulher não é a fogo. Então, na China também tem de fazer essa comparação, porque nós temos significados diferentes. A ideia aqui de você ser casado não é você ser a ideia de bem-sucedida ou se enquadrar no quadradinho. E no caso da China, é uma ideia de você ficar desamparada e fora da rede, porque tudo ali funciona num espírito de equipe muito mais forte do que nós temos aqui. Tanto que a ideia do lockdown, por exemplo, na China, usar máscara quando você está doente, mesmo antes, por exemplo, do coronavírus, a ideia de você usar máscara é uma ideia de consciência social. Você usa máscara quando você espirra, quando você está resfriado, porque você não quer contaminar os outros, porque é importante, é uma forma de você contribuir com a sociedade e evitar que o outro fique doente. Então você usa máscara e dependendo do nível que você está doente, você fica em casa para não contaminar. Então você tem um espírito diferente de comportamento de equipe muito diferente. E a ideia de você ter uma família é justamente isso, para você continuar a ideia da equipe, porque a família não é só o seu marido e seus filhos, mas também seu sogro, sua sogra, os tios, tias, primos. Essa é uma equipe que vai te dar um respaldo. E se você não se casa, como é que você vai fazer fora disso? Você vai depender, ok, você pode ter uma rede de amigos, de os outros familiares do qual você nasceu, mas essas pessoas vão morrendo e vão dispersando, e a sua mais forte é justamente aquele laço de família. Muito bem. O pessoal está pedindo bibliografia. Bom, a Kelly já falou alguma coisa. Aí a gente É, pode mandar depois, porque essa live aqui a gente vai subir no YouTube, a gente pode colocar na descrição do YouTube ou no pode ser. post aqui do Coloca na Instagram. descrição do YouTube os livros que eu falei, é mais fácil. Sim, maravilha. Bom, o pessoal tá tranquilo? O pessoal quer saber também sobre antes, né, período dinástico, vamos dizer assim. A gente falou um pouquinho, a Kelly já falou um pouquinho aqui também. A gente pode falar disso daí outro dia também, se rolar também. Acho que, bom, a gente está faltando aqui 4 minutinhos. Se você quiser dar uma mensagem final para o pessoal. Deixa eu ver qual é uma bibliografia boa para estudar a história da China nas épocas das dinastias. Cara, é muita dinastia. Você vai ter de ser um pouquinho mais específico. Olha, vamos pegar um livro bem geral, que é um do Jonathan Spence, chamado Em Busca da China Moderna. Ele é bem antigo e ele cobre muitas dinastias. Mas é assim, tá cobrindo um passant porque é muita coisa. Há grupos feministas na China discutindo a questão econômica de cuidados, trabalho doméstico? Obrigada pela conversa. De nada, Judy. Na verdade, discutindo a questão de trabalhos domésticos, tem, mas, de novo, aquela ideia de diferença de agenda. Essa ainda não é a preocupação principal. Porque tem até alguns momentos, você tem até um equilíbrio em algumas regiões. Quer ver uma coisa curiosa? Se considera que os homens de Xangai são considerados os melhores homens para se casar. Porque eles têm uma visão um pouco mais de participação da casa. Então, eles têm a ideia que eles têm de ajudar, não é ajudar a esposa, mas ele também tem um dever com a conservação da casa. E aí eles executam algumas tarefas, como, por exemplo, cozinhar, fazer jantar, algumas tarefas mais pesadas. Então, ficaria, por exemplo, para mulheres o cuidado dos filhos e para eles cuidados por tarefas mais pesadas, de manutenção da casa, por exemplo. Então é bem interessante, vai variar um pouco de região para região. Qual o melhor caminho para fazer pesquisa acadêmica sobre China aqui no Brasil? Olha, fazer uma pesquisa sobre China depende do que você está, mas eu recomendo. Primeiro você
É que é muito mais fácil quando eu já sei o seu tema. Mas, enfim, olha, uma boa ideia é o grupo da Unicamp. A Unicamp está se esforçando bastante para construir um hub sobre China. E ali você tem, principalmente antes da pandemia, tinha bastante eventos, você tem grupos de estudo, você tem uma pós-graduação com o Lean em China, então isso te ajuda bastante, porque você já vai construir um hub de contato. A Academia Chinesa de Ciências Sociais tem um escritório ali na Unicamp, o Instituto Confúcio está ali, mas eu acho que a principal coisa, quando se você quer estudar China, começa estudando mandarim. A língua vai te dar muitos indicativos da cultura chinesa. Muito bem. Kelly, acho que vamos ter que encerrar aqui, que estamos Tá com bom. 59, né? Já deu. Bom, Então, satisfeito, obrigada pelo pessoal. convite. De nada. Obrigado por ter aceito também. Obrigado pela participação. Valeu, Kelly. Imagina. Obrigada a você. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.